Boa tarde, são exatamente meio-dia e 57 minutos. Aqui nesse momento, quem saúda a todos, amados e queridos irmãos, é o vosso irmão em Cristo, evangelista Iltamar Barbosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Estou aqui neste momento para trazer uma palavra do seu coração, para que você venha meditar em nome de Jesus Cristo. Quero falar um pouco sobre salvação. Você pode abrir a sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui a manifestação do grande amor de Deus para toda a humanidade. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, desde o princípio, desde que o homem caiu, desde que o homem pecou contra Deus, ele fez um projeto de salvação para a humanidade. Livro de Gênesis, quando Adão pecou contra Deus, o Senhor fez uma promessa. Ele disse: olha, haverá inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre Satanás e a mulher. E diz a Bíblia Sagrada que ali Deus fez uma promessa de que nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E essa palavra se cumpriu em Jesus Cristo Nazareno. Ele que tem todo o poder no tempo de hoje, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que nasceu para fazer uma grande transformação na vida das pessoas. E só recebe essa transformação quem entrega o seu caminho a Cristo, quem entrega a sua vida para Cristo. Se você não tomou ainda essa decisão, tome essa decisão de entregar a sua vida a Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas neste mundo de uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa. Ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que acreditasse, ou seja, que cresce na sua palavra, que confiasse na sua palavra e na sua promessa, tenha a vida eterna. Nós vemos aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. A única maneira do homem ele receber a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus na sua vida e a salvação de Deus e o perdão dos seus pecados é através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, é verdade? E toda a raça humana caiu com ele. E os homens foram destituídos, separados da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que veio o segundo Adão sem pecado, que é Cristo, para restaurar o homem, para perdoar o homem, para transformar a vida do homem, para fazer do homem uma nova criatura na sua presença, para fazer do homem um cidadão do céu. Nós vemos também aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz a Bíblia Sagrada: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que o salário do pecado, se o homem permanecer no pecado, o salário dele, o fim dele é a morte eterna. Diz a Bíblia que após o juízo final, Deus ele vai lançar todos os ímpios no lago de fogo. Essa é a segunda morte, a morte eterna. O homem morre naturalmente na terra, seu corpo é sepultado, seu espírito e a alma são imortais. Diz a Bíblia que eles retornam a Deus. Se o homem foi realmente agradável aos olhos de Deus na terra, ele vai para o lugar de descanso, para o paraíso, assim como nós vemos lá
a história, né, a mensagem que fala acerca do rico e Lázaro. Vemos que Lázaro, ele morreu e foi sepultado. E o seu espírito, a sua alma, a sua consciência, os seus pensamentos, a sua vida, né, foi levada até ali, levada até o paraíso, né? Nós vemos aí também que o rico ele foi lançado no inferno e lá ele sofria, lá ele chegou a olhar para o outro lado do abismo e via Lázaro lá no seio de Abraão, no paraíso, né? Como se fosse o Éden de Deus, o paraíso de Deus. E ali, quando ele viu ali Lázaro lá, ele disse para Abraão: pai Abraão, se for possível, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo nessas águas e toque na minha língua para que eu possa... porque aqui essas chamas estão aqui me incomodando, estão aqui me atormentando. Então aquele homem sentia sede ali naquele local onde ele estava. Sentia sede ali mesmo onde ele estava, que era o inferno, um lugar onde as pessoas elas vão sofrer, né? Até o juízo final. As almas, os espíritos das pessoas estarão lá, sofrendo até o juízo final, onde as almas ímpias serão lançadas no lago de fogo, onde é a segunda morte, né? Então diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus tem um dom de vida eterna para você. E para receber o dom da vida eterna, o que eu faço? Você pode perguntar para mim, o que eu faço para ter esse dom da vida eterna? Só existe uma maneira de nós recebermos o dom da vida eterna. É entregando a nossa vida para Jesus Cristo. Aceitando o seu sacrifício vigário na cruz do Calvário. Porque através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor, ele pode restaurar a sua vida. O Senhor, ele pode restaurar a sua alma. O Senhor, ele pode te dar a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Então a salvação só depende de nós nos entregarmos a Cristo. Porque o salário do pecado, se o homem continuar no pecado, o salário dele é a morte. Mas se ele se entregar para Deus e para Cristo e permanecer com Deus e com Cristo, ele receberá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Cristo, ele disse, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é o caminho certo, o caminho que conduz o homem à salvação. Ele é a vida, ele é a verdade. E o próprio Cristo, ele disse no capítulo 8, versículo 32 do livro de João, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Quem entra por esse caminho que é Cristo não fica perdido na jornada. Talvez você está aí assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, talvez você está aí sem direção, talvez você já pensou até em suicidar-se, tirar a própria vida, talvez você tenha até achado que para ti não tem mais jeito, não tem mais saída para você. Mas eu quero dizer para você que ainda existe uma solução para a tua vida, e a solução é Jesus Cristo Nazareno. Ele tem a solução para a sua vida. Talvez você tenha andado em caminhos de orgias, caminhos de bebedeiras, caminho de mentira, de engano. Talvez você tenha andado no caminho da avareza. Talvez você tenha andado aí em muitos caminhos que não são caminhos de Deus. E neste momento eu te apresento o caminho verdadeiro, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele tem a salvação, só Ele pode redimir a sua alma, só Ele pode redimir a sua vida.
Só Ele pode trazer a você uma nova chance de esperança, de salvação e vida eterna. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele pode realizar na sua vida o milagre de salvação e de vida eterna, para que você não viva sem esperança, mas que a esperança de Deus venha iluminar o seu coração e a sua mente, para que você tenha certeza de que o Senhor tem promessa de vida eterna e de salvação para a sua vida. Um abraço todo especial do vosso irmão em Cristo, evangelista Iltamar Barbosa, diretamente aqui do DF, aqui do Guará, da QE 40, Rua 5, lote 9. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço todo especial para todos os irmãos. Que você venha permanecer na presença de Deus, como diz a Bíblia, como disse o Senhor a João no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe, uma boa tarde, que a graça de Deus venha ser derramada sobre a sua vida, que a bênção de Deus venha estar em suas mãos, em sua vida, para fazer de você um homem e uma mulher feliz nesta terra. Deus abençoe, que a esperança de Cristo venha brilhar em seu coração como o sol da justiça, em nome de Jesus.